vai ficar aparecendo um reflexo da luz ali no lado, mas não tem jeito porque já tá escuro. Então eu não queria deixar de gravar o vídeo, mas enfim. Hoje é um PD mais difícil para gravar, PD 61, porque aconteceram muitas coisas nas últimas semanas e quem é membro da igreja já sabe, quem viu o último vídeo também já sabe, nós não estamos mais indo na igreja, todas as igrejas do mundo foram fechadas e até o anúncio dessa notícia, nós, pais e mães de missionário, ficamos meio perdidos sem saber o que estaria acontecendo com nossos filhos na missão. A igreja fechou, né? Ela parou de funcionar no domingo. Na segunda teve um PD onde eu pude conversar com meu filho um pouco a respeito desse acontecimento. E de repente, na terça-feira em diante, várias coisas aconteceram. Nós vimos algumas missões em alguns lugares do mundo fechando, literalmente fechando mesmo. Como no Japão, por exemplo. Fiquei sabendo de uma missão em Moçambique que ela também fechou, então a gente ficou naquela incerteza, o que será que vai acontecer com nossos filhos e aquela preocupação, porque todo dia no jornal, na internet, a gente vê notícias do coronavírus em todos os lugares e não poderíamos deixar de ficar preocupados com os nossos filhos. Eu recebi 2 e-mails da Missão Fortaleza, né, do presidente. O primeiro e-mail falando que eles já tinham instruído os missionários a se cuidarem, passaram tipo um protocolo de cuidados pessoais e também cuidado com a casa. Eles iam continuar trabalhando normal, porém teria que tomar algumas medidas. Recebi também a notícia de que eles receberam álcool em gel. Eu liguei no escritório para saber como estava a situação em relação a isso e o secretário falou para mim que todos os líderes de distrito iam receber álcool em gel para distribuir para os seus distritos. E aí, mais para o final da semana, recebemos outro e-mail informando que nossos filhos não iriam mais para o proselitismo, ou seja, eles iam ficar em casa sem contato com o público, eles iriam iniciar o isolamento social. Para mim, foi um alívio. Isso foi a melhor notícia que eu poderia receber, porque eu confesso que eu tinha muita preocupação do meu filho na rua. Eu tinha preocupação dele se contaminar, porque o vírus é invisível, não tem como você adivinhar quem tem o vírus e quem não tem. E por mais que se cuide, que lave a mão, que use álcool em gel, a gente sabe que o risco é muito grande. E aí, ao saber que ele ia ficar em casa, eu fiquei totalmente aliviada e tranquila e feliz. Falei, menos mal, dos males o menor. Num cenário assim que nós estamos vivendo, eu acho que não teria nada melhor do que saber que nossos filhos estavam isolados. E aí, como se não bastasse, né, as emoções não eram suficientes, né, a gente ficou sabendo que eles iriam ficar isolados e é óbvio, se eles estão isolados, eles não podem sair para falar com a gente, porque eles usam lan house. Se eles não podem sair, logo eles não podem ir na lan house. Só que eu já estava me conformada com isso, porque eu preferia realmente que ele não saísse para falar comigo do que sair para falar comigo e correr o risco de se contaminar, ainda mais em lan house. Eu cheguei a comentar no grupo Mãe de Missionário que se meu filho aparecesse na segunda-feira na lan house, eu ia falar, volta pra casa, não quero falar com você, vai pra casa, não fica na rua. Mas aí, no fim de semana, eu vi que algumas mães tinham recebido ligações, tanto telefônicas quanto de vídeo dos filhos. Eu comecei a ficar meio encucada, eu falei, como assim eles estão ligando? Hoje não é dia de ligar, será que o presidente autorizou? O que tá acontecendo? Mas eu fiquei aguardando. Eu sempre recebo notícia dele através da irmã Raquel, que é lá da ala dele, mas eu tava tranquila, de boa. Confesso que preocupada, queria falar com ele, mas ao mesmo tempo segura de que ele estava bem. Então, nesse dia, eu não tinha certeza se eu ia falar com ele na segunda-feira, porque ainda era incerto, levando em consideração que eles não podiam sair na rua. Se não pode sair na rua, não pode ir na lan house. E não pode ir na capela também, porque as capelas estão fechadas. E fiquei naquela incerteza. Tava conformada que se ele não entrasse, beleza, ok, era pra segurança dele, mas se ele entrasse, eu ia ficar preocupada, mas enfim. Na segunda-feira eu liguei no escritório para saber a respeito disso e o secretário me informou que os missionários iam ter o telefone desbloqueados para ligar para outros estados, ou seja, meu filho poderia me ligar a qualquer momento
porque o telefone naquele momento ia ser desbloqueado. E aí eu fiquei aguardando. Ele comentou também que talvez os missionários poderiam fazer chamada de vídeo da casa de membros. Mas aí eu não queria incomodar nenhum membro pra ir lá chamar ele, porque eu não queria que ele saísse de casa, não queria que o membro saísse de casa e corresse risco só pra ele falar comigo. Então eu fiquei assim, sabe? E quando foi na própria segunda de manhã, nós fomos impactados, o mundo, todos os membros da igreja, nós fomos impactados com a notícia de que todos os missionários estrangeiros iriam voltar para o seu país de origem. Cara, todos. Não é meia dúzia, não é só alguns. Todos. E aí os missionários teriam que voltar naquele dia ou no dia seguinte. E eu fiquei... Gente, eu nunca vi isso na minha vida. E aí o meu filho mandou um membro entrar em contato comigo, me passando o número de telefone do membro para que eu possa ligar para ele. E eu liguei e ouvi a voz do meu filho. Foi muito bom. Foi consolador. Foi legal. Eu aqui toda maquiada, porque eu gravei vídeo de maquiagem, mas enfim. Foi legal e ao mesmo tempo uma ligação muito difícil. Meu filho estava triste e com razão, assustado, surpreso por causa da notícia de que todos os missionários estrangeiros iriam voltar para casa. Durante esse período na missão, meu filho só teve um companheiro brasileiro. Os outros 6 são estrangeiros. E eu senti... Ai, gente. E eu senti que ele estava bem triste com isso. O irmão que emprestou o celular também permitiu que a gente se falasse por vídeo. Eu liguei no WhatsApp desse irmão por vídeo e a gente pôde conversar. E eu senti realmente meu filho triste, porque ele não pôde se despedir pessoalmente de nenhum dos missionários que foi companheiro dele anteriormente. Com exceção do Elder Taylor, que já voltou para casa porque terminou o tempo de missão, que ele também não conseguiu se despedir. Os outros 5 missionários estrangeiros que ele teve como companheiro ainda estavam na missão. Especialmente o Elder Roy Lance, acho que é esse o nome dele, que foi o missionário que o meu filho treinou. E ele disse pra mim que ligou pra todos eles pra se despedir por telefone mesmo. Ele falou que todos estavam tristes e que choraram. E o companheiro atual dele, que ele conheceu há 2 semanas, que ele nem teve tempo de trabalhar com ele de verdade na rua, porque ele chegou na semana na área e na mesma semana a igreja fechou. Então ele trabalhou muito pouco com esse companheiro, mas ele estava muito triste porque eles receberam a notícia de manhã e parecia que era mentira. Meu filho é líder de distrito, então ele teve que dar essa notícia para as sisters. E das 4 sisters que faz parte do distrito dele, 2 teriam que ir embora. E ele disse pra mim que na hora que ligou pra elas falando, elas acharam que era uma brincadeira. E elas também ficaram muito tristes e começaram a chorar. Esse é um vídeo muito difícil de gravar, eu tô me segurando aqui pra não chorar, porque eu não sei nem o que dizer. Nós confiamos no Senhor, nós sabemos que tudo tem um propósito. Não deve ser à toa que foi ordenado que cada missionário voltasse pro seu país, isso deve ter um propósito para o Senhor, mas não deixa de ser triste. Vai causar um grande impacto em todo o país, em todo o mundo. Com essa situação, a Missão Fortaleza perde 94 missionários. Ela tinha 180 e perdeu 94. Agora eles vão esperar novos missionários chegar. Os missionários brasileiros que estão fora do país também têm que voltar. E eles serão redesignados e distribuídos pelo Brasil. Os missionários que estavam no CTM, que tinha chamados para servir fora do país, eles
nem saíram para fora do país, eles também estão sendo redesignados. Inclusive o Yuri, amigo do meu filho que ia servir para o Uruguai, ele foi redesignado para Vitória do Espírito Santo. Então o que vai acontecer é isso, os missionários do nosso país vão ser redistribuídos. Alguns estão voltando de fora e alguns iam sair. E a partir desse momento, o CTM também está fechado, ou seja, não recebe mais nenhum missionário. Todos os missionários que enviaram chamado recentemente ou que estão para enviar, eles receberão um treinamento no CTM online, né, pela internet, e eles provavelmente vão ser ordenados em suas estacas e designados para missões no próprio país. Então é isso, esse foi o Diário da Mãe do Missionário PIDE 61. Eu falo pra vocês que eu vi vídeos na internet de missionários estrangeiros voltando pra casa e foi muito triste. E teve outras missões que tiveram um impacto muito grande, como a missão Belo Horizonte, que ficou com um pouco mais de 60 missionários. A missão Santos, que é a qual eu pertenço, tá com a média de 50 missionários. 50 e poucos, mas não vamos desanimar, vamos ter fé. Próximo fim de semana é conferência geral e vamos ver o que essa conferência traz para nós, vamos ver o que o Senhor tem reservado para nós. Então é isso. Esse foi o Diário da Mãe do Missionário, PIDE 61. Meu filho está bem, apesar de tudo, apesar dele ter sido impactado com essas mudanças, com essas notícias. Ele está bem de saúde, está saudável e ele está otimista e ciente da responsabilidade que ele vai ter agora de trabalhar muito para poder ajudar seu presidente de missão, para ajudar a sua missão. Ele está... A gente até brincou. Gente, eu sei que não é hora de brincar, mas a gente até brincou. Eu falei, caramba, o que falta acontecer? Já pensou se Jesus Cristo pessoalmente presidir a conferência geral? Aí a gente, assim, tava falando em tom de brincadeira, mas de repente a gente parou em silêncio, um olhou pra cara do outro. E eu lembro que eu falei uma coisa pra ele. A gente fala, assim, umas coisas brincando, mas no fundo a gente tem medo, sabe, de ser verdade. Não medo, mas a gente fica meio assim. Que eu falei pra ele assim, bom... Eu espero te ver de novo. Eu quero que você volte pra casa, eu quero te abraçar. Mas se acontecer alguma coisa nessa conferência, alguma coisa muito extraordinária, a gente se encontra do outro lado do véu. Gente, eu sei que isso não é motivo pra brincar, mas foi uma maneira de descontrair. Não é motivo pra apavorar também, porque qualquer coisa que aconteça, uma coisa bem bonita que meu filho falou pra mim foi: eu fico tranquila de que nós vivemos o evangelho verdadeiro, eu fico tranquilo que eu sei que a minha família vive o mesmo evangelho que eu. Então, qualquer coisa que acontecer, se o Senhor voltar, nós estamos no caminho certo e nós não temos o que temer. Nós temos que esperar e confiar. Então é isso. Mais um PIDE e na próxima semana eu conto pra vocês como que foi, como que vai ser, não sei, conto como que foi a conferência e é isso. Um grande e super beijo e até a próxima. Tchau! Turn it up on a higher level. Turn it up, we got